Quero falar um pouco hoje sobre Ezequias e a sua casa e trazer aqui uma verdade muito forte para abençoar a sua vida. Em 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não mostrasse para essa caravana da Babilônia. Então o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou a Ezequias: o que eles vieram ver em seu palácio? Ezequias respondeu: eles viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra nesse palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes, quer dizer, os seus filhos, serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Essa é a tua hora e te pedimos que tu tragas sobre nós uma mensagem, ó Deus, capaz de gerar em nós posicionamento. Fala conosco nessa hora e no final dessa palavra eu te darei a honra, a glória e a adoração no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começar a pregar, eu quero dar aqui a você o nosso endereço, para você que nos ouve aqui todas as quartas-feiras, você que quer acompanhar o nosso ministério aqui no Brasil ou fora dele, você que quer receber as minhas pregações e as pregações dos pastores da nossa igreja, você pode ir lá no YouTube e acessar lá Ministério Filadélfia Oficial. Eu vou repetir: Ministério Filadélfia Oficial. Se inscreva lá, tá? Compartilhe com alguém para que eles sejam abençoados. Todas as minhas pregações lá sobre família, pregações de avivamento, estão lá no nosso canal, tá bom? Então você pode ir lá, Ministério Filadélfia Oficial, se inscreva e receba todas as notificações do nosso ministério. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra sobre família, uma palavra de advertência, uma palavra de exortação, uma palavra para mexer com as nossas estruturas, uma palavra para a gente se posicionar como família nesse tempo de guerra, nesse tempo de batalha. Não está havendo apenas uma guerra da Ucrânia com a Rússia, não está havendo uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e a antiga Pérsia, o Irã, mas está havendo também uma guerra no reino espiritual. Ataques
que vêm sobre nós, caravanas malignas, como essa da Babilônia, que chegou até Ezequias, ele não discerniu, e isso trouxe um descalabro para a vida dele e também para o reino. Nós estamos em guerra, nós não podemos abaixar as nossas armas, nós temos que continuar orando. Hoje à noite nós estaremos lá no Ministério Filadélfia falando sobre duas armas extremamente importantes, poderosíssimas, que é a oração, que muitos cristãos infelizmente subestimam, e também o jejum. Vamos falar sobre essas duas armas e o nosso compromisso com oração e jejum, preparando mesmo o povo para batalhar, para guerrear e para vencer, né, toda essa hoste infernal da maldade que tem se levantado contra a igreja nesse tempo. Queridos, o contexto do Velho Testamento, em Reis e em Crônicas, nós vamos encontrar a história de Ezequias. Esse texto que nós lemos traz Ezequias como protagonista, narra a história do rei Ezequias, que foi o 13º rei da dinastia de Israel. Ezequias assumiu o reino com 25 anos apenas. E a Bíblia Sagrada diz que ele não seguiu o caminho do seu pai, Acás, que trouxe a idolatria para o país, que trouxe a idolatria para Israel. E a palavra de Deus, ela vai falar sobre os feitos de Ezequias, que foram muitos, e eu quero destacar alguns aqui. Ezequias, a primeira coisa que ele faz aos 25 anos é reparar o templo. Sim, ele faz uma limpeza no templo. A história da antiguidade afirma que o templo estava fechado. E o que Ezequias faz? Ele reabre o templo. E ele purifica tudo aquilo que o seu pai Acás havia profanado. Ezequias combateu a idolatria. Ele removeu os altos, que eram os lugares de adoração pagã. Destruiu os ídolos e quebrou a serpente de bronze que o povo passou a adorar. É essa mesmo, a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto para um fim, mas o povo agora estava adorando essa serpente, numa idolatria inconsequente e imprudente. E Ezequias, que tinha o discernimento espiritual, não perdeu tempo. Destruiu aquela serpente para que o povo adorasse só a Deus. Outra coisa linda que Ezequias fez, ele restaurou a Pessa, a Páscoa, que foi instituída quando o povo saiu do Egito. Ele celebrou a Páscoa em grandes proporções, convidando não apenas um reino, mas os dois, o reino do norte e o reino do sul. Foi algo estrondoso. Ele promoveu um grande avivamento no país através da Páscoa. Mas a história também diz que Ezequias, ele foi ameaçado pela Síria. E ele era um homem de fé e extremamente dependente de Deus. Ele enfrenta essa crise com a Síria. A Síria ameaçou invadir Israel. E quando isso acontecia, porque a Assíria naquele tempo, não estou falando da Síria, tá? Síria é uma coisa, a Síria é outra. A Síria é Nínive, que ficava ali no Golfo Pérsico. Hoje, se a gente for procurar na geografia bíblica, é onde está o Kuwait hoje. A Síria, que foi totalmente destruída. Nínive, que foi totalmente destruída. Então, a Assíria, naquele tempo, era um arsenal bélico. A Assíria, ela destruía outras civilizações e outros povos.
Eles odiavam Israel. E eles ameaçaram invadir as terras de Israel. E quando isso acontecia, era uma verdadeira devassa. Mulheres eram estupradas, crianças morriam, os anciãos tinham as suas vidas dizimadas, ceifadas. Enfim, o reino de Judá seria totalmente devastado. E a Bíblia diz que Ezequias, esse homem de fé e totalmente dependente de Deus, ele entra no templo, ele ora a Deus pedindo que Deus intervenha com um livramento, e Deus interveio. Deus enviou um anjo, e diz a Bíblia que esse anjo, numa noite, matou 185 mil inimigos. Olha que coisa tremenda. Esse Ezequias também, diz a história, que ele foi curado de uma úlcera mortal, ele ficou gravemente ferido. O profeta levou o veredicto de que ele morreria, e Ezequias pede a Deus para viver, e o Senhor lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Ele faz uma oração, e essa oração reverteu o quadro dele, ele foi curado. Isaías traz uma sentença e depois nem sai do palácio, tem que voltar. Deus fala com ele, vai lá e diga a ele que eu ouvi a oração dele. Olha que coisa linda. E aqui eu quero abrir aspas para você que não tem orado, para você que tem subestimado uma vida de oração, para você que não tem buscado a Deus em oração, para você que perdeu a tua vida devocional. É preocupante, é muito preocupante um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão não ler a Bíblia, não orar. Então ele ora e Deus reverte a situação dele, o cura daquela lepra. E os avivamentos dele, eu nem vou falar sobre os avivamentos, quando ele restabelece o culto, e através dele o povo viu milagres. Então eu narrei aqui para vocês, rapidamente, os feitos deste homem. Esse homem que orava, esse homem que era dependente de Deus, esse homem que era ousado, esse homem que tinha uma confiança inabalável em Deus. Mas alguns aspectos me chamam a atenção dele, antes da gente entrar nos pontos que eu gostaria aqui de elucidar para vocês. E o primeiro aspecto que eu quero trazer é exatamente essa palavra de Deus para ele: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Gente, isso já foi um aviso para ele. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que organizar a casa dele, porque alguns aspectos da casa dele estavam fora de ordem. E Deus está falando a mesma coisa comigo e com você. Existem detalhes da nossa vida espiritual, da nossa casa, no nosso casamento, junto com os nossos filhos, algumas questões que são extremamente relevantes para a gente viver uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida serena, uma vida de equilíbrio. Então Deus também está falando comigo, como falou, e com você, como falou com Ezequias no passado. Coloca áreas da sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele recebeu este aviso. E ele estava muito doente, estava com úlcera. E o Senhor o curou e deu um bônus para ele de mais 15 anos. Eu chamo a sua atenção para esse detalhe também. Deus tem nos dado oportunidades, Deus tem concedido para nós muitos anos de vida aqui. Para quê? Para a gente viver uma vida melhor. Eu não posso ser pior hoje do que fui ontem. Eu tenho que ser melhor hoje do que fui ontem. Eu tenho que melhorar áreas da minha vida. O temor precisa voltar. A vida com Deus precisa voltar. O meu alinhamento com o Pai que se perdeu, eu preciso trazer ele de volta. Mas o que está acontecendo com Ezequias aqui? Apesar de tantas conquistas, Ezequias cometeu falhas que lhe custaram, ou que lhe trouxeram, melhor dizendo,
consequências muito tristes. A primeira dela é que faltou vigilância. Ele foi vencido pelo orgulho. É isso mesmo. Faltou para o homem de Deus aqui vigilância. Jesus, ele quando estava no horto do Getsemane, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente não pode dar mole. Vamos usar aí um jargão que a gente ouve aí, né, dos meninos, que a gente ouve na mídia. A gente não pode dar mole. A gente tem que estar vigiando sempre. A gente não pode viver uma vida, a gente não pode viver de bobeira, a gente não pode viver uma vida cristã rasa, medíocre, de qualquer maneira. Faltou nesse homem de Deus vigilância quando ele está recebendo aqui uma caravana inimiga que está trazendo presente para ele. E o que aconteceu? É que ele foi vencido pelo orgulho. Foi quando ele recebeu essa caravana da Babilônia que a vida e o reino começaram a desabar. Por quê? Muito simples. Ezequias abriu as portas da sua intimidade para um grupo que era inimigo dele. É só isso que o diabo quer. Que eu e você abramos a porta da nossa casa, da nossa intimidade, para que através dessas legalidades eles possam entrar. A gente não pode abrir as portas da nossa casa para qualquer um. Eu quero trazer esse detalhe aqui. E Ezequias, ele foi extremamente ingênuo, porque ele mostrou tudo o que tinha construído, todas as suas obras. O texto nos diz que ele não deixou de mostrar absolutamente nada. Quer dizer, o inimigo faz um mapeamento. Por quê? A Babilônia, que era o antigo Iraque naquele tempo, onde o povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro, não era um povo amigo, era um povo inimigo. Então, para quem Ezequias abriu as portas? Ele abriu as portas para o inimigo. Ele mostra para o inimigo todas as armas, todo o seu arsenal. Ele mostra para os inimigos todo o ouro, toda a prata e tudo aquilo que ele havia conquistado. Foi ingênuo. Mostrou tudo que tinha construído no palácio. Abriu as portas para o inimigo e disse assim: entra, vem ver como é que é. Olha o que eu conquistei. Olha aqui as minhas vitórias. Ele foi tomado pelo orgulho. E é o orgulho que tem derrubado a vida de muitas pessoas. É o eu que tem destruído a vida de muitas pessoas. E eu tenho visto muitos cristãos colocando o eu na frente. Ai, se eu não estiver lá, não é? O culto não vai ser avivado. Ah, se eu não estiver lá, quem que vai ministrar o louvor? Ah, se eu não estiver lá, quem é que vai dirigir a reunião de oração? E o eu. Como se Deus dependesse disso para que alguma coisa no reino dele funcionasse. Não tinha nenhum pregador lá para ministrar a palavra para Saulo de Tarso. Era o próprio Jesus que estava lá. E o que acontece? Uma luz vem, um resplendor do céu, e Saulo de Tarso se converte, muda de vida. Então, queridos, vamos tirar o eu da frente e vamos dizer: Senhor, estou aqui para fazer a tua obra com humildade. É isso que Deus quer ouvir de nós. O orgulho de Ezequias destruiu a vida dele. O eu estava na frente. E quem tem que estar à nossa frente não é o eu. Quem tem que estar à nossa frente é o Senhor dos Exércitos. É como o Senhor falou com os israelitas quando eles saíram do Egito. É o Senhor que vai na frente. É o Senhor que vai abrindo o mar. É o Senhor que vai trazendo a vitória. É o Senhor que traz a conquista quando o povo de Israel pelejou contra os
amalequitas em Refidim, Êxodo capítulo de número 17. É o Senhor que mandou maná, é o Senhor que providencia, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que sara, Ele é o Jeová Rafá. É o Senhor, o nosso Jeová de Sitiqueno, o Senhor é a nossa bandeira. É o Senhor, o nosso pastor, o nosso Jeová Raá. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Quem vai na minha frente não é o eu, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Isso trouxe uma derrota fragorosa para ele, porque ele abriu as portas do palácio para mostrar tudo que tinha. Convidou o inimigo para entrar dentro da sua casa. Ezequias compartilhou o que não podia compartilhar, é outra coisa. Escute isso. Receba esse conselho. Ao longo dos anos, pastor Dário, eu aprendi isso. Tem coisas, queridos, que você não pode compartilhar com qualquer um. Tem vitórias que Deus está trazendo para você. E se você está pensando em adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa, não compartilhe antes de comprar. Depois que você comprar, você pode compartilhar. Está querendo comprar um carro novo? Glória a Deus. Está querendo comprar uma casa nova? Glória a Deus. Está querendo mudar de casa? Glória a Deus. Está querendo fazer um investimento? Aleluia. Mas enquanto não bater o martelo, enquanto não assinar os papéis, enquanto não fechar o negócio, não compartilha. Existem situações que a gente não pode sair compartilhando com todo mundo. Ezequias compartilhou o que não era para compartilhar. Confiou em quem não podia confiar. Escute isso, nem todo mundo é nosso amigo. Nem todo mundo quer o nosso bem. Nem todo mundo nos aplaude. Existem pessoas que batem nos nossos ombros, mas não caminham com a gente. Existem pessoas que sorriem com a gente, mas não gostam da gente. A verdade é essa. Então, querido, não confie em quem você não pode confiar. Ezequias confiou em quem não podia confiar. Entregou toda a sua vida para quem? Para o inimigo. E o nosso inimigo é sagaz, porque ele mapeia a nossa vida para nos destruir. E foi aqui que Ezequias perdeu todas as suas prerrogativas, porque abriu as portas para os inimigos. Cuidado com quem você coloca até mesmo dentro da sua casa. Segunda verdade, Ezequias perdeu a visão profética. Ezequias perdeu a visão profética e espiritual quando seu coração foi dominado pela ostentação. A gente precisa derrubar a ostentação. A soberba, ela tem destruído governos, ela tem destruído casas e ela tem destruído igrejas. Você sabe o que Deus tem falado comigo? Que eu não posso confiar no meu braço. Eu preciso confiar no braço de Deus, porque Deus, ele é o centro de tudo. Ezequias perdeu a visão profética. Quando isso acontece com a gente perde a força. Quando perdemos a visão espiritual, nós nos tornamos pessoas comuns. Lembra de Sansão? Sansão tinha uma força descomunal. E ele tinha um segredo. O segredo que ele não podia compartilhar com ninguém. Ele já nasceu nazireu. A mãe dele era estéril. E Deus operou um milagre para que ele fosse gerado. Para quê? Para derrotar os inimigos filisteus. A força daquele homem estava no cabelo. Porque o nazireu, ele não podia cortar o cabelo. Era a lei do nazireado. O nazireu, ele era consagrado a Deus. Sabe como é que Sansão vencia os inimigos? Brincando com os inimigos. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000. Então veja bem, esse homem, ele tinha uma força tremenda. Mas quando ele perdeu a visão profética, quando ele confiou em quem ele não podia confiar, quando ele escancarou o segredo para Dalila, uma inimiga filisteia, ele se tornou cego
e veio a óbito. Quando a gente perde a visão profética, a gente se torna comum. A gente deixa de ser incomum. A gente se torna uma pessoa normal. Ao invés de vivermos uma vida sobrenatural, uma vida na unção, a gente se torna fraco. Existem muitos cristãos hoje que estão fracos. Por quê? Porque perderam a visão espiritual. Porque deixaram de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e se encontram perdidos e desviados, porque perderam a visão profética e perderam também a visão espiritual. Esse foi um grande problema também de Ezequias. Ele perdeu a visão profética e espiritual. E a terceira e última coisa, a soberba traz consequências desastrosas. Ezequias sucumbiu por causa da soberba, jogou 15 anos fora de bônus que Deus deu para ele. Ele não soube usar, não soube desfrutar do milagre. E a minha palavra para você é essa: você tem desfrutado dos anos que Deus tem concedido a você? Eu estou falando de pessoas que estavam às portas da morte. Esses dias atrás, uma ovelha minha foi ao hospital. Ele não sabia, pastor Dário, infartou 6 vezes e estava com 99% de uma das veias entupida. Sabe o que significa isso? Eu sei, milagre. Milagre. Ele conta o testemunho dele. O médico diz: você só está vivo por causa do milagre. E você? Nós estamos vivos aqui por causa do milagre. Nós estamos sabendo aproveitar essas oportunidades que Deus está dando para a gente? Como é que está a nossa vida? A gente está firme em Deus? Temos ido à igreja? Estamos ganhando almas? Estamos pregando o evangelho? A soberba, ela precede a ruína, diz o provérbio de Salomão. E o texto nos diz que os filhos seriam levados cativos para a Babilônia e tudo o que ele construiu, os inimigos roubariam e levariam para a Babilônia. Olha só. Ezequias não teria mais uma descendência e por conta disso nenhum herdeiro iria substituí-lo. Ele não deixaria um legado geracional para a dinastia, porque eles se tornariam escravos, eunucos castrados. Não deixou legado geracional. Que triste para um homem que começou tão bem, mas acabou mal. Concluindo essa palavra, Deus tem dado para nós oportunidade, como Deus para Ezequias. Ezequias não soube aproveitar. E nós? A pergunta que eu faço é: e nós? Temos aproveitado as oportunidades que Deus tem dado para nós? As oportunidades que Ele nos dá? Dá tempo. Deus quer salvar a tua casa através de você. Os teus filhos, eles não serão eunucos. Os nossos filhos, eles não serão escravos, nem os nossos netos. Eles serão flechas polidas nas mãos do valente. E você um dia poderá dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem construído coisas grandes aqui, continue construindo. Porque não importa como você começou, importa sim é como você vai terminar.